Graça e paz em nome de Jesus. Estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, hoje, capítulo 5. Até aqui, temos visto que Deus está irado com a humanidade por sua decisão de não adorá-lo, preferindo antes curvar-se diante de ídolos que nada são. Gentios e judeus, todos estão debaixo da ira divina por causa dos seus pecados. Os judeus foram abençoados com a revelação divina, mas mesmo assim não creram no Senhor. Descansam no fato de serem descendência biológica de Abraão, achando que por si só isto é garantia do favor divino. Paulo então disse que Abraão foi justificado não por suas obras, mas porque creu no Senhor quanto à promessa que Deus lhe fez. Os que andam na fé de Abraão, estes é que são filhos de Deus. A Abraão e a sua descendência foi dada a circuncisão como sinal e selo da fé. No estudo de hoje, Paulo vai falar da justificação pela fé. E vamos dividir este capítulo 5 em duas partes. Primeiro, falando dos efeitos da justificação, versos de 1 até o 11. E da segunda parte, no estudo seguinte, falaremos sobre a pessoa e a obra do justificador, versos 12 a 21. Então vamos à primeira parte. Os efeitos da justificação. Logo no primeiro versículo temos a afirmação: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que o apóstolo Paulo falará na sequência justifica o que é ter paz com Deus. Porém, precisamos definir o termo paz. O que é paz? Etimologicamente, a palavra vem do latim pacem, cujo significado é ausência de perturbação ou ausência de guerra. No aspecto pessoal, temos algumas definições: acordo entre as partes em atrito, ausência de conflito, estado de espírito tranquilo, de não perturbação, de não inquietação, calmaria, sossego, equilíbrio emocional. Conta-se que, certa vez, num concurso de artes para a descoberta de novos talentos, pediu-se para diversas pessoas desenharem o conceito de paz que elas tinham. Dentre as telas selecionadas na etapa final do concurso, estavam uma que representava um lago num dia ensolarado, uma pata seguindo dos seus filhotes, deslizando tranquilamente pelas águas. Outra tela mostrava uma mata e no meio dela uma cachoeira e perto dela uma pessoa desfrutando da bela paisagem, lendo sossegadamente um livro. Outra pessoa desenhou uma tempestade desabando sobre a propriedade e por entre os galhos de uma árvore fronteira à casa-sede, um pássaro já bem molhado, mas acolhendo debaixo de suas asas 2 filhotinhos. Os 3 trabalhos foram muito elogiados, porém os juízes escolheram este terceiro quadro porque tocava num ponto muito sensível e exato do que realmente significa ter paz. Segundo eles, paz não necessariamente é ausência de guerras, de conflitos, de perturbações. Paz é segurança em meio às tribulações da vida. Gosto de lembrar desta ilustração, porque Deus
prometeu que, ao aceitarmos a Cristo, nunca deixaríamos de ter problemas. Ao contrário, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus prometeu que estaria conosco nos dias difíceis, nos dias de aflições. Isto é ter paz. O ser humano precisa ter paz. Paz consigo mesmo, paz com o próximo, paz com Deus. A criatura não foi feita para viver longe do Criador. Quando não se tem paz, a vida se transtorna. A Bíblia ensina que o pecado nos afastou de Deus. O pecado criou um enorme vazio na nossa alma. Perdemos a comunhão com o Senhor. Aí vem a tristeza, vem o temor, vem o sentimento de culpa, o desânimo, o abandono das práticas devocionais que antes tanto traziam alegria e prazer à alma. E por fim, a pessoa acaba se entregando a esses prazeres carnais que o afastam cada vez mais de Deus. Neste capítulo 5, Paulo vai mostrar que Jesus é a solução para o homem, o remédio contra a doença que ele tem, que se chama pecado. Ele é o conciliador que reata a comunhão do homem perdido com Deus. 2 Coríntios 5, 18, 19, dizem: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e também nos confiou a palavra da reconciliação. A paz com Deus, que é fruto da justificação pela fé, é vista em seus vários efeitos. No verso 2, temos os primeiros 3 efeitos, por intermédio de quem, Jesus, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. 3 são os efeitos mostrados neste versículo. Primeiro, o acesso à graça divina pela fé. Temos estudado que a salvação não se alcança pelas obras, mas pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. O segundo efeito é a firmeza em Cristo. Deus é que nos mantém firmes nesta graça. O justo vive pela fé. Vimos isso em Romanos 2, verso 17. É Deus que nos sustenta na fé. É Deus que nos sustenta no caminho. É Deus que nos faz perseverar até o fim, com ânimo, com confiança. Não é pela nossa força ou pela nossa dedicação, mas por sua misericórdia e por seu poder. O terceiro efeito é a esperança na glória. A motivação para a caminhada cristã não são as pessoas, nem as coisas que conquistamos ou a conquistar aqui na terra. A motivação é Jesus. Ele é que nos prometeu o céu. Olhos postos em Cristo, portanto, nos mantém conectados com Deus. Se desviamos o olhar para o lado, os nossos pés caminharão para a perdição. Hebreus 12:3 nos exorta a olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas Romanos 5 também fala de outros efeitos, como o conforto na tribulação. Dissemos há pouco que, como crentes, não estamos livres das tribulações. Elas vêm a todos nós, mas há um diferencial para aquele que crê em Cristo. Ele tem o conforto divino. Este conforto faz com que ele não coloque sua atenção na tribulação, mas no propósito de Deus. Versos 3 a 5. E não somente isto,
mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O não crente faz isto. Vem a tribulação e ele se desespera, desanima, abandona tudo, se afasta de Deus. O crente aprende a ter perseverança. O crente ganha experiência e assim renova a sua experiência. Outro efeito é a certeza do amor de Deus. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, mas poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Capítulo 5, versos 6 a 8. O amor de Deus é sacrificial, é imenso, é intenso, é extenso. Mesmo sendo nós pecadores, Deus continua nos amando. Diz o profeta Jeremias: pois com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Outro efeito da paz com Deus é o livramento da ira vindoura. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Verso 9. O que pesava contra nós era a dívida relativa aos nossos pecados. Estávamos condenados à morte eterna, mas Jesus pagou o preço da dívida com o sangue derramado na cruz. Portanto, agora não mais existe condenação contra nós. Estamos salvos, livres da ira vindoura. O que nos aguarda na eternidade são as bem-aventuranças celestiais, o gozo da presença de Jesus plenamente. Lá o pecado não mais estará presente. Outro efeito da paz com Deus é a reconciliação com Ele. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Verso 10. Nós já fomos reconciliados com Deus. Não há mais barreira que impeçam a nossa comunhão com Ele. Se o significado da palavra morte é separação, vida é plenitude de comunhão, é desfrute, é alegria, é paz, é presença de Deus. Outro efeito é a glorificação do nome de Deus. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Capítulo 5, verso 11. A atitude que caracteriza a vida do crente não é mais a de soberba, de exaltação, de vanglória por quem ele julga ser, ter ou conquistar por seus esforços, mas a atitude do crente é de humildade, gratidão e alegria. É assim que ele glorifica o nome de Deus. Queridos, vimos nesta primeira parte do capítulo 5 os efeitos da justificação. No próximo estudo veremos o que Paulo fala sobre a pessoa e a obra do justificador. Fica conosco. Deus te abençoe.